do coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 4, da serva de Deus Luísa Picarreta. O capítulo é o 154, 22 de novembro de 1902. Corre perigo de morrer. A obediência se opõe. O dia 22 de novembro continuava a sentir-me mal. E de novo o bendito Jesus veio e disse-me: Amada minha, queres vir? E eu: Sim, não me deixes mais nesta terra. E ele: Sim, quero te contentar desta vez. E enquanto dizia isto, senti-me fechar o estômago e a garganta, de modo que já não entrava nada, mal podia respirar, sentindo-me sufocar. Depois vi que Jesus bendito chamava os anjos e lhes dizia: Agora que a vítima vem, suspendam as forças, a fim de que os povos façam o que quiserem. E eu: Senhor, quem são eles? E ele: São os anjos que guardam as cidades, até que as cidades sejam assistidas pela força da proteção divina comunicada aos anjos. Não podem fazer nada. Quando esta proteção lhes é retirada pelas graves culpas que cometem, deixando-as em poder deles mesmos, podem fazer revoluções e qualquer tipo de mal. Então eu me sentia tranquila e vendo-me sozinha com meu amado Jesus e abandonada por todas as criaturas, de coração agradecia ao Senhor e lhe pedia que se dignasse não deixar que venha ninguém me incomodar. Enquanto eu estava nesta situação, minha irmã veio e, me olhando mal, mandou chamar o confessor, que por caminho de obediência conseguiu me fazer abrir um pouco a garganta e foi me dando a obediência de não morrer. Pobre, quem tem que enfrentá-las com as criaturas, porque não conhecendo a fundo todas as penas e desgarros de uma pobre alma, agradam as penas maiores dores. E é mais fácil obter compaixão de Deus, ajuda e consolo que das criaturas. E mais, parece que atiçam maioritariamente. Mas seja sempre bendito o Senhor, que tudo dispõe para a sua glória e para o bem das almas. Capítulo 155, 30 de novembro de 1902. Temor de que seu estado fora obra do demônio. Jesus lhe ensina como conhecer quando é ele e quando o demônio. Encontrando-me com temores, dúvidas, agitações, de tudo que fosse obra do demônio, vindo meu adorável Jesus me disse: Minha filha, eu sou o sol que enche de luz o mundo, e indo a alma se reproduz nela outro sol, de modo que por caminho de raios de luz lançam setas mutuamente de contínuo. Agora, em meio a estes dois sóis, se produzem nuvens, que são as mortificações, as humilhações, contrariedades, sofrimentos e demais. Se estes são verdadeiramente sóis, têm tanta força que, com lançar setas continuamente, triunfam sobre estas nuvens e as convertem em luz. Mas se são sóis aparentes e falsos, estas nuvens que se produzem em meio têm força de converter a estes sóis em trevas. Este é o sinal mais certo para saber se sou eu ou o demônio. E depois que uma pessoa recebeu este sinal, pode arriscar a vida para confessar a verdade, que é luz e não trevas. Eu estive ruminando em minha mente se estes sinais são encontrados em mim. E eu pareço tão defeituosa que eu não tenho palavras para manifestar minha maldade. No entanto, não desconfio, mas espero que a misericórdia do Senhor,
queira ter compaixão desta pobre criatura. Capítulo 156. 3 de dezembro de 1902. Transtornos pela obediência. Jesus tranquiliza. Esta manhã, encontrando-me no meu habitual estado e continuando os meus temores, ao ouvir o bendito Jesus disse-me: Vida da minha vida, de onde vem que não me fazes obedecer às ordens dos superiores? E ele: E tu, minha filha, não vês de onde vem o conflito? De que o querer humano não se una com o divino e se deem o beijo juntos, de modo de formar um só, e quando há conflito entre estes que querer, sendo superior o querer divino, o querer humano deve perder força. E além disso, o que mais querem? Eu te disse que se quiserem, te faço cair nesse estado. Se não querem, te faço obedecer com respeito à obediência de que eu te devo fazer cair, e eu devo fazer voltar em ti sem que eles venham, deixando a coisa pendente deles, e toda a minha disposição. Fica a mim, se te quero ter um minuto ou meia hora neste estado. Se te devo fazer sofrer ou não, isso fica tudo a meu cargo. E querendo eles fazer, diversamente seria um querer de carne, leis de modo, do modo, de como e do quando devo fazer eu as coisas. Isso seria um querer meter-se demasiado em meus julgamentos e querer fazer-me de mestre, a quem a criatura está obrigada a adorar e não a investigar. Ele me deixou de tal forma que eu não sabia o que responder. Vendo que eu não respondia, agregou: Este não querer vos persuadir-se me desagrada muito. Tudo, porém, nos conflitos e mortificações, não tendes o olhar neles, mas fixa-os em mim, que fui o centro das contradições, e sofrendo-as tu, virás a ser mais semelhante a mim. Assim, tua natureza não poderá separar-se, mas que permanecerás calma e tranquila. Quero que faça o que puder para obedecê-los, o resto deixa comigo, sem te perturbar. Capítulo 157. 4 de dezembro de 1902. Jesus manifesta as razões do seu agir. Estava pensando em minha mente nesta obediência, dizendo: eles têm razão de me ordenar isso. E logo não é uma grande coisa que o Senhor me faça obedecer no modo querido por eles. Além do que, eles dizem: que te faça obedecer, ou que te diga a razão pela qual que quer que venha o sacerdote para te fazer recuperar desse estado. Enquanto isso eu pensava, meu adorado Jesus se moveu dentro de mim, dizendo-me: Minha filha, eu queria que esses mestres tivessem encontrado a razão de meu agir. Porque em minha vida, desde que nasci até que morri, tem-se encerrado em mim a vida de toda a igreja, onde se encontra as questões mais difíceis confrontadas com algum acontecimento da minha vida, onde se possam uniformizar, se resolvam, as coisas mais enredadas se soltam, e as mais escuras e obtusas, em que a mente humana quase se perde nessa escuridão, encontram uma luz mais clara e resplandecente. Isso significa que não tem por regra de seu lugar na minha vida. De outra maneira, teria encontrado a razão, mas já que eles não encontraram a razão, é necessário que eu fale e a manifeste. Depois disso se levantou e com um império, tanto que eu temia, disse: O que significa assistente e sacerdote? Você está abaixo do sacerdote? E depois, tornando-se um pouco mais doce, acrescentou: Minha potência se estendia por toda parte, e de qualquer lugar que me encontrasse, podia realizar os mais estrepitosos milagres.
No entanto, em quase todos os milagres, quis assistir pessoalmente, como ao ressuscitar Lázaro. Fiz remover a lápide, o fiz desatar, e depois, quando entrega da minha voz, voltei a chamar-lhe a vida. Ao ressuscitar a menina, tomei-a pela mão, com a minha mão direita, chamando-a de novo à vida. E tantas outras coisas que estão registradas no Evangelho, que a todas são conhecidas. Quis assistir a minha presença. Isso ensina, estando fechada a vida futura da Igreja na minha. O modo como deve comportar-se o sacerdote é esse elogio. E essas são as coisas que se referem a ti. Mas, em modo geral, em um lugar próprio, o encontrarão sobre o Calvário. Eu, sacerdote e vítima, e levantado sobre o tronco da cruz, quis o sacerdote que me assistisse naquele estado de vítima, que foi São João, que representava a Igreja nascente. Nele havia a todos, papas, bispos, sacerdotes e todos os fiéis juntos. E ele, enquanto me assistia, oferecia-me como vítima para a glória do Pai e para o bom êxito da Igreja nascente. Isto não aconteceu por acaso, que um sacerdote me assistisse nesse estado de vítima, senão que tudo foi um profundo mistério, predestinado e de lado eterno, na mente divina, significando que ao escolher uma alma vítima pelas graves necessidades que na Igreja há, o sacerdote nem me oferecia, assistia, ajuda e a encoraja a sofrer. Se essas coisas são compreendidas, está bem. Eles mesmos receberão o fruto da obra que presta. Como São João, quantos bens me recebeu por ter me assistido no Monte Calvário? Se em troca não fazem outra coisa que pôr minha obra em contínuos conflitos, desviando meus mais belos desígnios. Além disso, minha sabedoria é infinita, e ao enviar alguma cruz à alma para santificar-se, não só toma uma, senão 5, 10, quantas me aprazem, a fim de que não só uma, senão todas estas juntas se santifiquem, como no Calvário. Não estive eu só, além de ter um sacerdote, tive uma mãe. Tive amigos e até inimigos, que ao ver o prodígio da minha paciência, muitos creram em mim como no Deus que era e se converteram. Se eu tivesse estado só, teria recebido estes grandes bens? Certamente que não. Mas quem pode dizer tudo o que me disse e explicar os mais minuciosos significados? Disse-o o melhor que pude. Como minha justicidade soube dizê-lo, o resto espero que o Senhor o faça, iluminando-os para fazê-los compreender o que eu não soube manifestar. Capítulo 158. 5 de dezembro de 1902. Veio a mulher que chora o estado dos pobres. Ela lhe pede que não saia de seu estado de vítima. Encontrando-me no meu habitual estado, o bendito Jesus me comunicou suas penas. E estando sofrendo, vi uma mulher que chorava copiosamente e dizia: os reis se aliaram e os povos perecem. E estes, não vendo-se ajudados, protegidos, mas despejados, se perderão. E os reis e os povos não podem subsistir. Mas o que me faz chorar mais é que vejo faltar as fortalezas da justiça, que são as vítimas. O único e só sustenta que mantém a justiça nesses tempos tristíssimos. Pelo menos me dá você a palavra de não sair desse estado de vítima. E eu não sei porquê, me senti tão decidida que respondi: esta palavra não é dor. Não, permanecerei até que o Senhor queira, mas assim que ele me diga que terminou o tempo de fazer esta penitência, não permanecerei nem sequer um minuto mais.
fazes? Como se quisesse com o seu pranto, e eu dissesse sim. E eu, mais do que nunca resolvida, disse, não. E ela chorando disse, então haverá justiça, castigos, massacres, sem qualquer diminuição. Entretanto, tendo dito ao confessor, lhe disse que por obediência retirasse ou não. Capítulo 159. 7 de dezembro de 1902. França e Itália não reconhecem mais a Jesus. Jesus se suspende de seu estado de vítima, mas ela não aceita e luta para que não se dirija a lei de divórcio. Encontrando-me fora de mim mesma, encontrei-me numa densíssima escuridão, e nela estavam milhares de pessoas. Essa escuridão as tornava cegas, tanto que elas mesmas não entendiam o que faziam. Parecia que fazia parte da Itália e parte da França. Oh, quantos erros se percebiam em França! E piores que da Itália, parecia que tinham perdido a razão humana, primeiro dote do homem e do que se distinguia das bestas. E tinham se tornado piores que essas mesmas. Perto desta escuridão se acendeu uma luz, e aproximei e encontrei realmente Jesus, mas tão aflito, indignado contra aquela gente que eu temia, do Senhor, acalme-te, e faz-me sofrer a mim, derramando sobre mim a tua indignação. E ele me disse, como posso aplacar-me se me quero desviar deles, como se não fosse obra criada por mim? Não vê como a França me retirou de si, considerando-se honrada de não me reconhecer mais? Como a Itália quer seguir a França, havendo alguns que dariam a alma ao diabo para poder formar a lei de divórcio? Tantas vezes tentada por eles, que ficaram esmagados e confundidos, nada do que me aplacar e derramar sobre ti a minha indignação, te suspendo do estado de vítima. Porque quando a minha justiça tem implorado várias vezes, usando todo o seu poder para não dar aquele castigo ferido pelo mesmo homem. E com tudo isso, o que é necessário que a justiça suspenda quem a detém e faça cair o castigo. E eu, Senhor, se eu quisesse suspender por outros castigos, facilmente teria aceitado, porque é justo que a criatura se uniformize em tudo ao teu santo querer. Mas se aceitá-lo, por este mal gravíssimo, a minha alma não pode tolerar essa suspensão. Em vez disso, dá-me o teu poder e deixa-me estar no meio daqueles que querem isto. Eu dizia, encontrei-me com eles. Pareciam revestidos por forças diabólicas, especialmente um que parecia furioso, como se quisesse perfurar tudo. Eu disse e disse novamente, eu mal consegui jogar algum uso de razão, fazendo saber o erro que eles estavam cometendo. E depois disso, eu me encontrei em mim mesma, com muito pouco sofrimento. Capítulo 160. 8 de dezembro de 1902. O confessor usou o poder da igreja para ter crucificado Jesus em beleza. Crucificou o ajuntamento para impedir a lei de divórcio. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me disse: minha filha, hoje quero te manter suspensa, sem te fazer sofrer. E eu comecei a temer e a lamentar-me com ele, e acrescentou: não temas, eu estarei contigo. Mas sim, quando tu ocupas o estado de vítima, estás exposta à justiça. E além dos outros sofrimentos, muitas vezes te toca sofrer minha mesma privação e a escuridão. Em suma, tudo o que merece o homem por suas culpas, mas, suspendendo-te o ofício de vítima, tudo será misericórdia e amor mostrarei a ti. E eu me sentia libertada.
se bem via meu amado Jesus e compreendia muito bem que não era sua vinda, o que tornava necessária a vinda do sacerdote para me fazer recuperar, senão antes os sofrimentos que Jesus me dava. Então, não sei dizer porquê, minha alma sentia uma pena, mas minha natureza sentia uma grande satisfação e dizia: pelo menos pouparei ao confessor o sacrifício de vir. Mas enquanto isso pensava, vi junto com nosso Senhor um sacerdote vestido de branco. Me parecia que fosse o Papa, e junto ao confessor. E eles lhe rogavam que me fizesse sofrer para impedir que redigissem esta lei do divórcio. Mas Jesus não lhes fazia caso. Então o confessor, não fazendo caso do que não o ouvia, com um ímpeto extraordinário que parecia que não fora ele, tomou Jesus Cristo nos braços e à força o colocou dentro de mim, dizendo: estarás crucificada nela, crucificando-a, mas esta lei não a queremos. Jesus ficou como que atado dentro de mim, crucificado por aquela imposição, sentindo eu acerbamente as dores da cruz, e disse: filha, é a igreja que o quer, e seu poder unido à força da oração me ata. Capítulo 161, 9 de dezembro de 1902. Luísa se encontra junto com Jesus Cristo, como pregada com ele. Falam sobre o divórcio. Encontrando-me em meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma junto com Jesus Cristo, como pregada com ele. E como eu sofria, permanecia em silêncio. Enquanto isso, via um confessor junto com o anjo da guarda, que lhe dizia: esta pobrezinha está sofrendo muito, tanto que a impede de falar. Lhe dê um pouco de trégua, porque quando dois amantes desafogam entre eles o que tem em seu interior, terminam concedendo-se mutuamente o que querem. Então me senti aliviando os sofrimentos, e primeiramente disse certas necessidades do padre, rogando-lhe que fizesse tudo de Deus. Porque quando alguém se torna tal, não pode encontrar nenhuma dificuldade para que lhe concedam o que quer. Porque não poderá buscar outra coisa, senão o que agrada a Deus. Depois disse: Senhor, esta lei do divórcio, chegarão os homens a formá-la na Itália? E ele: minha filha, há perigo, a menos que algum raio chinês chegue a impedir-lhes esse propósito. E eu: Senhor, como? É talvez algum da China que, enquanto estão por fazer isto, tomará algum raio e o jogará entre eles para matá-los, de modo que aqueles assustados vão fugir? E Jesus: quando você não entender, é melhor que cales. Eu fiquei confusa e não me atrevi a falar mais, e sem ter compreendido o significado. Mas o anjo da guarda estava dizendo ao confessor que, além da intenção da cruz, unir a de fazê-lo derramar, que se isso conseguisse, venceria o ponto, e não poderão fazê-lo. Capítulo 162, 15 de dezembro de 1902. Ela é pregada com Jesus. O homem está para ser esmagado pelo peso da justiça divina. Continuando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, e encontrei o meu adorável Jesus atirado por terra, crucificado, que todos o espezinhavam, e eu, para impedir que isto fizesse, estendi-me sobre ele para receber sobre mim o que faziam a Nosso Senhor. E enquanto estava naquela posição, disse: Senhor, o que te custa que esses mesmos pregos que te trespassam, me trespassem ao mesmo tempo? Enquanto eu estava nisto, eu encontrei-me pregada com ele, como aqueles mesmos pregos que tinham pregado ao bendito Jesus. Ele abaixo e eu acima, e nesta posição nos encontramos no meio daqueles homens que querem o divórcio,
E Jesus lhes mandava tantos raios de luz produzidos pelos sofrimentos que Jesus e eu sofríamos. E eles ficavam impressionados e confundidos. E compreendia que se o Senhor quiser fazer-me sofrer, quando eles vierem para fazer isto, fracassarão e não concluirão nada. Depois disto, desapareceu, ficando eu sozinha a sofrer. Depois voltou de novo, mas não crucificado, e se lançou em meus braços, mas se tornou tão pesado que meus pobres braços não resistiam e estava a ponto de deixá-lo cair à terra. Então, vendo que por mais que fizesse e me esforçasse, não podia sustentar esse peso. Era tanta a pena que sentia que chorava abundantemente. E ele, vendo o perigo de cair, e meu pranto, chorava junto comigo. Que cena mais dilacerante! Então, fazendo-me violência, o beijei no rosto, e me beijando, ele também lhe disse: Vida e força minha, por mim sou débil e nada posso, mas contigo tudo posso. Por isso fortalece minha debilidade, infundindo-me tua mesma força, e assim poderei sustentar o peso de sua pessoa. O único meio para podermos reciprocamente evitar este desgosto, eu de fazer cair e você de fazer sofrer a queda. Ao ouvir isto, Jesus disse-me: Minha filha, não compreendes tu o significado do meu pesar? Deves saber que é o peso enorme da justiça, que nem eu posso suportá-lo mais, nem tu poderás contê-lo, e o homem está por ser esmagado pelo peso da justiça divina. E eu, ouvindo isto, chorava, e ele, para me distrair, como antes de vir, tinha um forte temor de que não devesse obedecer sobre certas coisas. Acrescentou: E tu, minha amada, por que temes tanto, que não te fizeste obedecer? Não sabe que quando atraio alguém, identifico a alma comigo, comunicando-lhe meus segredos. A primeira tecla que ponho, a que soa mais bela e que comunica o som de todas as outras teclas, é a tecla da obediência? Tanto que se as outras teclas não estão em comunicação com a primeira tecla, soarão de modo discordante, que jamais poderá ser agradável ao meu ouvido. Por isso não temas, e além disso, não tu, mas eu obedecerei em ti. E sendo uma obediência que me compete, fazer a mim, deixa-me agir a mim, sem te preocupares, porque só eu sei que convém e o modo para fazer-me conhecer. Dito isto, desapareceu, e eu encontrei-me em mim mesma. Seja sempre bendito o Senhor. Quando você não entender, é melhor que cales. Eu fiquei confusa e não me atrevi a falar mais, e sem ter compreendido o significado. Mas o anjo da guarda estava dizendo ao confessor que, além da intenção da cruz, unir a de fazê-lo derramar, que se isso conseguisse, venceria o ponto, e não poderão fazê-lo. Capítulo 162. 15 de dezembro de 1902. Ela é pregada com Jesus. O homem está para ser esmagado pelo peso da justiça divina. Continuando meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma, e encontrei o meu adorável Jesus atirado por terra, crucificado, que todos o espezinhavam, e eu, para impedir que isto fizesse, estendi-me sobre ele para receber sobre mim o que faziam a Nosso Senhor. E enquanto estava naquela posição, disse: Senhor, o que te custa que esses mesmos pregos que te trespassam, me trespassem ao mesmo tempo? Enquanto eu estava nisto, eu encontrei-me pregada com ele, como aqueles mesmos pregos que tinham pregado ao bendito Jesus. Ele abaixo e eu acima, e nesta posição nos encontramos no meio daqueles homens que querem o divórcio. E Jesus lhes mandava tantos raios de luz produzidos pelos sofrimentos que Jesus e eu sofríamos.
E eles ficavam impressionados e confundidos. E compreendia que se o Senhor quiser fazer-me sofrer, quando eles vierem para fazer isto, fracassarão e não concluirão nada. Depois disto, desapareceu, ficando eu sozinha a sofrer. Depois voltou de novo, mas não crucificado, e se lançou em meus braços, mas se tornou tão pesado que meus pobres braços não resistiam e estava a ponto de deixá-lo cair à terra. Então, vendo que por mais que fizesse e me esforçasse, não podia sustentar esse peso. Era tanta a pena que sentia que chorava abundantemente. E ele, vendo o perigo de cair, e meu pranto, chorava junto comigo. Que cena mais dilacerante! Então, fazendo-me violência, o beijei no rosto, e me beijando, ele também lhe disse: Vida e força minha, por mim sou débil e nada posso, mas contigo tudo posso. Por isso fortalece minha debilidade, infundindo-me tua mesma força, e assim poderei sustentar o peso de sua pessoa. Único meio para podermos reciprocamente evitar este desgosto, eu de fazer cair e você de fazer sofrer a queda. Ao ouvir isto, Jesus disse-me: Minha filha, não compreendes tu o significado do meu pesar? Deves saber que é o peso enorme da justiça, que nem eu posso suportá-lo mais, nem tu poderás contê-lo, e o homem está por ser esmagado pelo peso da justiça divina. E eu, ouvindo isto, chorava, e ele, para me distrair, como antes de vir, tinha um forte temor de que não devesse obedecer sobre certas coisas. Acrescentou: E tu, minha amada, por que temes tanto, que não te fizeste obedecer? Não sabe que quando atraio alguém, identifico a alma comigo, comunicando-lhe meus segredos. A primeira tecla que ponho, a que soa mais bela e que comunica o som de todas as outras teclas, é a tecla da obediência? Tanto que se as outras teclas não estão em comunicação com a primeira tecla, soarão de modo discordante, que jamais poderá ser agradável ao meu ouvido. Por isso não temas, e além disso, não tu, mas eu obedecerei em ti. E sendo uma obediência que me compete, fazer a mim, deixa-me agir a mim, sem te preocupares, porque só eu sei que convém e o modo para fazer-me conhecer. Dito isto, desapareceu, e eu encontrei-me em mim mesma. Seja sempre bendito o Senhor.